De volta com Justiça e Trabalho de hoje, eu estou conversando com o procurador Gleidson Gadelha, aqui do Ministério Público do Trabalho da 21ª Região do Rio Grande do Norte, sobre o tema terceirização. Doutor Gleidson, eu encerro o bloco anterior lhe perguntando atualmente qual era o instrumento jurídico que disciplinava, que disciplina a terceirização no nosso país. A gente tem que pensar sempre a terceirização como uma exceção. E isso foi pensado na hora de fazer a nossa Constituição. Nós temos aí, pelo menos, de marcos jurídicos, nós temos 130 anos para contar desde o século XIX até a nossa Constituição de hoje, que disciplina o trabalho e uma forma de trabalho onde a terceirização é sempre uma exceção. Dentro disso, os tribunais brasileiros foram na vanguarda e construíram uma jurisprudência, ou seja, uns entendimentos que foram se reiterando com o tempo. E esses entendimentos, apreciando uma lei aqui, outra lei acolá, aquela lei que eu falei da administração pública, outra lei sobre vigilância, que era uma exceção, interpretando isso como exceção, dentro de todo esse quadro, o Brasil chegou a uma solução que não é a melhor do mundo, mas é a mais objetiva possível, que é a súmula 331 do TST. Do Tribunal Superior do Trabalho. Tribunal Superior do Trabalho. Essa súmula passou por várias modificações, se adequando às necessidades. Ao longo do tempo foi se adequando às relações de trabalho. Exatamente. Em si. Ao contrário do que diz, essa súmula vem pensando o direito do trabalho com essas novas necessidades e tudo, vem pensando isso há pelo menos 30 anos. Né? Tem desde o início da década de 80 que a Justiça do Trabalho tem pensado e pensado muito quanto a isso. E o que ela fez com essa súmula? Ela condensou os principais problemas que chegou à Justiça do Trabalho. A solução para casos concretos que chegaram à Justiça do Trabalho. Pode-se dizer que a maior pesquisa já feita no mundo sobre terceirização foi feita aqui na Justiça do Trabalho. O que chega para um juiz do trabalho, o que chega para o Ministério Público do Trabalho e soluções para esses casos, pensando toda uma estrutura, toda uma história, né, e adaptando essa estrutura. Então, essa súmula é extremamente inovadora nessa perspectiva, porque ela tem uma base empírica, tem uma prática, tem um pensar de mais de 3 décadas. Ou seja, esses fundamentos jurídicos foram firmados em cima de situações que, na prática, repercutiram no texto da elaboração dessa súmula. Né? Como, por exemplo, no meu caso do Ministério Público do Trabalho, eu assumo atualmente o Ministério Público do Trabalho em Mossoró, né? E onde 80% das demandas de terceirização são relacionadas à Petrobras. Tenho algumas ações, 80% das minhas ações são vocacionadas para terceirização e efeitos concretos da terceirização. Há mais de 4 anos nós viemos batendo na tecla que a terceirização da forma que estava era impossível e tal, e algumas ações daqui da Justiça, já julgadas aqui, chegaram também a essa conclusão, né? Nós vemos pensando os efeitos concretos disso na administração pública. Né? E, hoje em dia, a cada dia mais, eu me convenço que o marco que nós temos, o marco jurídico que nós temos hoje, brasileiro, pensado todo numa estrutura, se prova como o melhor marco possível para resolver casos concretos. Agora, por outro lado, está sendo debatido, está em pleno debate nos últimos dias agora, no Congresso Nacional, o projeto de lei 4330, né, que vem desde 2004 sendo elaborado. Né? O que é que vem por aí com essa redação desse projeto de lei? É interessantíssima essa colocação, porque, ao contrário do que eu falava sobre a jurisprudência trabalhista, esse projeto é totalmente artificial. É artificial porque ele não se baseia em dados. Pelo contrário, ele nega alguns dados que nós temos. Como você pode pensar a terceirização vista apenas pelo ângulo da empresa, que é uma atividade interessante para a empresa? Até isso é questionável. Como eu falei, isso é uma tendência no mundo, as grandes empresas pensar no seu pessoal, formar pessoal. A diferença das empresas está exatamente em ter um pessoal diferenciado. Esse projeto ele é artificial quanto aos dados dele, ele nega a própria realidade. Né? Nega a própria realidade por vários aspectos. Primeiro, é um projeto que é desde 2004, é um projeto que nós temos amplo conhecimento, a sociedade teve amplo conhecimento, sociedade jurídica, dos problemas desse projeto, tanto que ele estava esquecido há 11 anos. Né? Ele foi
de um momento para outro, há 2 dias, ele foi dado regime de urgência. Ele estava 11 anos parado, porque não se conseguia visualizar nele uma atualidade. Na sua opinião, terá sido uma mera questão política? Só questão política, né? Hoje estamos passando por um processo político brasileiro de completa alienação quanto aos efeitos do que o poder político pode fazer. O governo federal tem uma posição contrária a esse projeto e o Congresso Nacional, por outro lado, se renovou em uma grande parte dele e, coincidentemente, a parte que saiu do Congresso Nacional era a parte que era contrária a esse projeto. Esse projeto ressurgiu no único momento político cabível que ele poderia passar. É um momento de extrema renovação, um momento em que as pessoas que não estão no debate há muito tempo, que o governo está enfraquecido, que o movimento sindical não participou desse momento agora. Nos últimos 11 anos, o movimento sindical era contrário. Afora uma das centrais sindicais, uma só, os outros eram contrários e continuam contrários. Participaram do debate contrário. Ou seja, a parte mais interessada é a contrária, né, que são os trabalhadores. O Ministério Público do Trabalho, que lida com isso diariamente, lançou nota técnica analisando minuciosamente o projeto contrário. O Tribunal Superior do Trabalho, em sua ampla maioria, lançou um pronunciamento contrário. Os juízes brasileiros do trabalho, que lidam com isso diariamente, juiz de primeiro grau, juiz de tribunal, lançaram um entendimento contrário. A advocacia trabalhista também. Essas pessoas foram totalmente alijadas, retiradas desse debate, dessa discussão de urgência. Nos outros 11 anos, a gente teve a oportunidade de falar. Nessa decisão de urgência, como o próprio presidente do Congresso, o deputado Eduardo Cunha, falou, é uma questão de honra ser discutido. Ia ser discutido em urgência. E foi discutido em urgência. Agora, quais são os aspectos mais negativos desse projeto para os trabalhadores? A primeira questão é que ele é totalmente inconstitucional quando se fala de serviço público. Que alguns segmentos da sociedade ressaltam essa questão da inconstitucionalidade de alguns aspectos, né? Primeiro, quanto à possibilidade de você terceirizar empresas públicas, empresas de sociedade mistas e suas controladas e subsidiárias. Por exemplo, para entender melhor, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Você esvaziar, você poder terceirizar tudo naquele local. Primeiro, porque negaria a própria razão de ser da empresa. Depois, porque burla um princípio constitucional do concurso público. Essa tese prevalece? Será que vai prevalecer no Supremo, por exemplo? O Supremo Tribunal tem se pronunciado nesses últimos 30 anos no sentido de ser contrário a burlas ao concurso público. Inclusive, no caso do Ministério Público do Trabalho, nós temos várias ações, dentre elas uma ação de 2006 que a gente firmou em Brasília, pega todo o Brasil, falando que o poder público não iria terceirizar algumas atividades. Foi firmado um acordo. O TCU, o Tribunal de Contas da União, tem decisão nesse sentido. Até 2016, o que era terceirizado irregularmente deveria ser retirado, porque já tinha se concluído isso. Então, discute-se questões já estão transitadas em julgado, questões que o próprio TCU, que é o órgão fiscalizador, já tem essa posição, questões que o próprio Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão já tem entendimento contrário. Quer dizer, essa questão de terceirizar atividades é tão inovadora para o contrário de tudo que foi pensado, que deixa até a sociedade pensar o que nós estamos esperando aí para o futuro. Doutor Gleidson, nosso tempo de televisão já está indo, infelizmente nós teremos vários outros aspectos a conversar, mas numa leitura geral, né, numa leitura, o que é que está por trás disso tudo? Digamos assim, qual a avaliação, a sua opinião sobre a aprovação desse texto, né, que foi aprovado, sobre a terceirização, e quais as repercussões que ele pode ter na sociedade, principalmente com relação aos trabalhadores, né? O primeiro aspecto é uma má compreensão da própria sociedade do que vem a ser trabalho. Trabalho é uma relação de engrandecimento da pessoa. O trabalho tem um valor social de integrar pessoas e fazer se realizar. O que é que a gente vê? Quando existe um serviço terceirizado, você diminui aquela pessoa, cria categorias distintas. A própria Organização Internacional do Trabalho é contrária a isso, já se pronunciou, que você causaria uma discriminação. Quem é e quem não. Eu vejo isso todos os dias em empresas como Petrobras, né? Vejo isso todos os dias em empresas que
O número de acidentes em terceirizados é 4 vezes maior do que o acidente de pessoas do próprio quadro. E que as pessoas terceirizadas recebem, em média, 1/3 a menos do que a atividade que não é terceirizada. Em que as pessoas não têm um projeto de vida, a rotatividade é muito maior. Os contratos de trabalho terceirizados são 1/3 do tempo de um trabalho praticamente normal. Trabalhos temporários, né? Trabalhos totalmente temporários, sem vinculação, sem possibilidade de se planejar para o futuro. Isso faz mal para a empresa, isso faz mal para a pessoa. O que é que isso tem atrás economicamente? Infelizmente, nós estamos num modelo ainda muito selvagem de capitalismo. Nós estamos passando por um momento que algumas pessoas vão fazer o que a gente vê diariamente, calotes. Você vai facilitar a burla aos direitos trabalhistas. Primeiro porque o próprio Estado não tem condições de crescer para observar tudo isso. Depois porque a grande liberação vai fazer com que as pessoas que hoje estão empregadas, dessa forma, se precarizem, se afastem dessa proteção toda. O que pode acontecer no primeiro momento é esse desemprego de qualitativo, você perder sua vinculação a uma empresa, qualidade de emprego, salário, para ir para uma situação precária. Futuramente, isso vai atacar direitos como Previdência, FGTS, que vai recair sobre o povo. Nós é que vamos pagar na última conta. Se existem calotes sucessivos durante a vida de um trabalhador, 35 anos de serviço, um dia ele vai ter que ter algum amparo. E esse amparo vai ser feito por quem? Pela própria sociedade, através da assistência. Nós vamos dar assistência a pessoas que não têm previdência. E tudo tem um Nós custo, estamos né? na contramão de tudo que se pensa no mundo quanto a emprego. Inclusive, há uma possibilidade de levar isso à OIT. Né? A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, já tem posicionamentos contrários, e o Brasil pode, inclusive, ser condenado em âmbito internacional, caso isso ocorra, porque será contrário a tudo que a gente assinou nos últimos 100 anos. Ok, Douglas, nosso tempo então, como eu falei, já está no final. Nós desde já agradecemos a sua presença aqui, então gentilmente atendeu ao nosso convite e o deixamos à vontade para os nossos telespectadores para suas considerações. Eu agradeço a oportunidade, o Ministério Público do Trabalho agradece a oportunidade. Eu peço à sociedade brasileira que se informe, que tenha o seu próprio juízo, que leia, que ultrapasse o limite da mera leitura, assim, de uma linha. Leia mais sobre a matéria, se informe, forme seu próprio juízo e eu acho que ao final você vai ter uma conclusão muito parecida com aquela das pessoas que estão a vida inteira dentro do direito do trabalho, vendo diariamente o que isso acontece. Muito obrigado. Ok, obrigado pela sua presença. Bem, eu conversei aqui com o Procurador do Trabalho, Gleidson Gadelha, sobre o tema terceirização. O Justiça e Trabalho desta semana vai ficando por aqui. Contatos com a nossa produção podem ser obtidos pelo telefone 84 4006 3081 ou pelo e-mail ccs@trt21.jus.br. Obrigado pela sua companhia e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá. Bom, meu nome é Nelson Coelho, eu nasci na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e vim para Natal ainda com 10 anos de idade, e aqui eu trabalhando, a música veio já no Rio, né? E aqui eu só fiz aperfeiçoar mais e num período dos meus 15 anos já montamos uma banda chamada Canto da Terra, que era uma banda ligada à música folclórica, à música nordestina, e depois veio outros parceiros e as coisas foram acontecendo. Aí a gente fundou a Caravana, que era eu, Cleudo e Léo Ventura, e eu voltei ao Rio depois, já com 20 anos, 20 e poucos anos, voltei ao Rio e retomei minha carreira lá, fiz um trabalho com vários parceiros no Rio, e todas essas canções que foram feitas estão nesse meu novo disco, chamado Dos Rios. Antes desse trabalho, a gente registrou, eu fiz um registro musical chamado Songa Também da Coco, que é um trabalho de resgate da cultura popular, que foi feito na cidade de São Gonçalo do Amarante. Foi um trabalho assim, que teve uma repercussão muito boa. E após esse trabalho, né, todo esse trabalho, hoje eu estou aqui lançando o Dos Rios. A música, nós compositores, cantores, estamos sempre buscando, né, com ela uma forma de viver dela, né, de você viver de música é muito legal. Então há dificuldades, existem várias dificuldades,
cantando ali, participando de projeto tal, e tenta viver dessa relação entre trabalho e música. Meu nome é Nelson Coelho, sou cantor e compositor, faço música popular brasileira, estou buscando espaço para mostrar o meu trabalho. Clareando as manhãs, a rebol, luz nos cabelos, com claves de sol. Acordes na água brilham, dois olhos de clorofila. A fé menina da vida natural, um simples traje, pois a plástica e o visual é na escola do Parque Lage. Orvalhos em cristais, no limbo do violão, compondo modelos de postais, inspira sua respiração, pios de percussão, efeitos do coração. Encanta, contracanto romântico, essa mulher, urbano passarinho, no palco longe, longe do ninho, e a natureza do jardim botânico